Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, lá em 1987. O objetivo, claro, chamar a atenção para a epidemia do tabagismo e os efeitos letais do uso de tabaco. Os anos passaram, a conscientização sobre os riscos associados ao fumo aumentou, mas também enfrentamos novos desafios. E os antigos você já deve imaginar: fumar prejudica o corpo de inúmeras formas. E para que a gente tenha de fato um dia mundial sem tabaco, é importante explicar por que o tabagismo faz tão mal para o nosso organismo. Aqui comigo o pneumologista Rogério Nadim Vicente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, para a gente explicar quais são os efeitos imediatos da nicotina no cérebro e no nosso sistema nervoso central. Sim, a gente tem uma ideia que quando a gente fuma, a pessoa inala aquela fumaça, ela chega no pulmão e do pulmão ela vai para a circulação sanguínea, né? Então, da circulação sanguínea ela se distribui por todo o organismo. Então, as substâncias existentes no cigarro e naquela fumaça vão atingir todos os órgãos. Talvez o mais crítico seja o cérebro, né? Onde acontecem aí vários mecanismos, inclusive os mecanismos envolvidos na dependência. Então, quando ela chega no cérebro, ela vai fazer a liberação de vários neurotransmissores, entre eles a dopamina, a serotonina, né, também a noradrenalina liberada ali, vários outros, né, que em conjunto atuam no cérebro de maneira que ele transforma um pouco a sua atividade. O que acontece? Ele aumenta um pouco a atenção, ele acaba mudando um pouco o humor da pessoa, ele acaba alterando um pouco o sistema de recompensa que a gente tem. A pessoa passa a precisar cada vez mais de cigarro para conseguir atingir aquele efeito que ela tinha antes. Então, se antes um cigarro era suficiente, hoje já são 2, amanhã são 3, e a maioria acaba ficando em torno de 20 cigarros por dia para conseguir chegar naquele mesmo prazer, vamos dizer assim, né? O tabagismo é um importante fator de risco para várias doenças, inclusive doenças do coração. Como que o consumo do cigarro afeta o nosso coração? Exato. Primeiro ele vai afetar os batimentos cardíacos e a circulação. Tá? Assim, a nicotina e as substâncias do cigarro, eles são estimulantes, tanto para o cérebro, né, quanto para o sistema cardiovascular em geral. Então, ele acelera o batimento cardíaco, ele faz uma contração dos vasos, isso acaba aumentando a pressão arterial, né? E essa contração dos vasos, ela tem efeitos também nos órgãos que ela atinge, né? E a longo prazo, o risco de infarto, de doenças cardiovasculares, também AVC, né? Isso tudo, a nicotina e os demais componentes estão envolvidos. Doutor, estamos caminhando para que o Dia Mundial Sem Tabaco realmente exista, que as pessoas realmente deixem esse hábito ruim? Pois é, essa pergunta a gente por algum tempo pensou que sim, tá? Especialmente ali de 1980 até anos 2000, 2010, especialmente no Brasil teve uma importante diminuição do tabagismo, que era em torno de 30% e foi para 10% da população, né, graças a várias medidas aí instituídas pelo governo, pela proibição das propagandas, por exemplo, né, impostos, né? Só que nos últimos anos o que a gente tem visto? Que tem se trocado o tabaco pelo cigarro eletrônico. A gente vê que não é uma troca favorável, né? Assim, a gente deixa de consumir o cigarro no tabaco, mas passa a consumir a nicotina através de outros dispositivos que infelizmente são até mais adequados para uma dispensação mais eficiente ainda da nicotina, então tornando a pessoa mais facilmente dependente. Não dá para dizer ainda o quanto é mais perigoso ou menos perigoso, mas com certeza é alguma coisa que faz mal, né? E que infelizmente ele atinge principalmente a população mais jovem, até crianças muitas vezes, é o apelo, né, assim, daquele produto para que as pessoas se iniciem ali no hábito do tabagismo. Raquel é mãe e está enfrentando esse novo vício dentro de casa. Sou mãe do Guilherme, de 28 anos, e do Bernardo, de 15 anos. E há pouco tempo descobri que o meu filho mais novo estava usando o cigarro eletrônico. É um choque para a gente como mãe, né? Porque nós sabemos os danos que isso pode causar à saúde. Infelizmente, a juventude de hoje não tem consciência
desse problema, né? Na cabecinha deles, eles acham que é só uma fumaça cheirosa e gelada e é pura diversão. Então, eu queria aqui compartilhar com as demais mães toda a minha preocupação em relação a isso e dizer para vocês que não desistam dos seus filhos, né? Procurem ajuda profissional, não deixem de orientar, de conscientizar, de plantar uma sementinha todos os dias. Não percam a esperança, eu não perdi a minha esperança de que eu vou conseguir fazer com que o meu filho deixe esse vício para trás. Quem decidiu parar de fumar agora precisa de quanto tempo para poder ter mais saúde no organismo? Algumas coisas são imediatas. Essa questão mesmo da frequência cardíaca e da pressão, 5 minutos, às vezes 10 minutos depois, ela já tende a normalizar, né? Outras coisas são mais demoradas. Então, uma coisa que acontece, às vezes, o monóxido de carbono se liga lá na hemoglobina, que é onde tem o transporte de oxigênio, e isso demora, às vezes, 6 horas ou 12 horas até se desligar aquele monóxido de carbono, né? Que é um veneno para a gente. Tem gente que morre por intoxicação de monóxido de carbono, né? Ele ocupa o lugar do oxigênio na circulação e diminui a oxigenação. Então, em níveis muito altos, isso acontece de maneira mais importante, né? E os efeitos, às vezes, de mais longo prazo, como chance de infarto ou risco de câncer, né? Isso pode levar, às vezes, mais de 20 anos até a pessoa que fumou ter níveis semelhantes a de quem nunca fumou. E algumas, infelizmente, assim, de uma certa carga de cigarro, sempre terão um risco aumentado, por exemplo, de ter alguns tipos de câncer. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui a Karine Sueli Kogo Carboneira, que é psicóloga do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, bem-vinda, Karine. Boa tarde, obrigada pelo convite. Para a gente falar de um tema tão importante, afinal de contas, a gente sabe a dificuldade que muitas pessoas têm de largar o vício, né, de largar o fumo. E aí eu te pergunto, quais são os principais fatores psicológicos que levam uma pessoa a começar a fumar? São vários os fatores. Eu diria que a curiosidade, né, o interesse em experimentar algo novo, principalmente aí na faixa etária da adolescência, que é onde a gente vê que atualmente a busca pelo cigarro ou pelo uso de outros dispositivos, ela é aumentada. É um dos fatores. A gente tem também a questão da necessidade do pertencimento. Então, o adolescente, para se inserir num grupo onde muitos fazem uso, né? Também pela questão social, o cigarro já foi muito associado a status, né? Até certamente glamorizado em alguns anos atrás. Verdade. Então, são vários os fatores, mas eu diria que esses são os principais que levam a pessoa a buscar fumar. Pessoas que sofrem de doenças como ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos, elas tendem também a cair em vícios como o fumo? Sim, os estudos mostram que elas têm uma predisposição maior a buscar o cigarro e também a manter esses quadros, né? Porque inicialmente a ideia é que o efeito ali da nicotina vai até trazer uma sensação de bem-estar e algumas pessoas dizem, alivia a minha ansiedade. Mas isso, na verdade, é uma armadilha da própria nicotina. Isso faz você precisar buscar cada vez mais e por isso que a dependência ela vem tão rapidamente. E o caminho inverso também acontece, por exemplo, alguém que começa a fumar, de repente por um outro motivo, e aí tem um quadro de ansiedade ou depressão? Sim, acontece. Os estudos também nos mostram que os tabagistas são um grupo de predisposição maior a desenvolver quadros de ansiedade, transtornos de humor, né? Não só a depressão, mas também o transtorno de humor bipolar, alguns quadros de síndrome de pânico, né? Crises de pânico na ausência, né? Se precisar ficar sem principalmente a nicotina, né? Sim. Que é a substância aí presente. É como se tivesse que toda hora estar abastecendo aquilo dali para que nenhum outro gatilho, né, apareça ao longo do dia, né?
né? E aí eu te pergunto uma outra questão. Quais são os mecanismos de enfrentamento que os fumantes frequentemente usam, né? Que o papel do cigarro desempenha aí, por exemplo, a gente sempre vai lá e consome, né? Quem é fumante vai lá e consome o cigarro. Que outros mecanismos que eles podem utilizar para não ficar refém desse vício? Então, na verdade, explicando um pouquinho de como que a nicotina, que é a substância dentro do cigarro que faz a dependência, como que ela funciona no nosso sistema nervoso central. Ela é um estimulante e ativa o sistema de recompensa cerebral. Então, se eu estou ansioso, fumo ou mesmo estou num momento, eles associam muito, por exemplo, tomar o cafezinho, vai fumar. Nos intervalos do meu trabalho, eu vou fumar. Tá estressado, vai fumar. Vai tá fumar. Irritado, para dar uma pausa, vai É como fumar. se fosse uma pausa mesmo, né? Isso. E rola também aí uma dependência comportamental, né? Uma dependência de atuar com aquele vício naquele momento em que algo vai acontecer ou estou pensando em algo, vou fumar. E o hábito de continuar fumando está também aliado ao estresse diário? A gente está numa vida mais corrida, mais estressante e aí acaba tendo essa justificativa também? Sim, exatamente. Muitas vezes é justamente essa pausa que as pessoas buscam, né? Então, estou num momento de muito estresse, o cigarro vai de fato. Os estudos mostram que em um curto período ele traz uma sensação de bem-estar. Nossa, olha Mas só. ao mesmo tempo a dependência, a nicotina é uma das substâncias que mais traz dependência e mais rápido. Então, ao mesmo tempo, a pessoa já vai precisar fumar de novo, e de novo, e de novo. E fazer algum período de abstinência vai trazer mais ansiedade ainda. Você comentou da nicotina, né? Ela tem um papel ali na regulação do humor e também nesse alívio temporário que você comentou. Então, por exemplo, quem muitas vezes está num processo de começar a parar de fumar, tem muita alteração de humor? Total. Os principais sintomas da abstinência da nicotina são a irritabilidade, a ansiedade, até pela própria fissura que existe a nível fisiológico mesmo, e a nível emocional a associação comportamental. Então, eu já vou tomar o meu café, não vou mais ter o cigarro para acompanhar, né? Acordo, fumo, antes de dormir, fumo, tive um momento estressante, fumo. Então, é alterar também o comportamento relacionado a essa dependência. A gente tem tratamentos diferentes pelo visto. Na reportagem a gente viu com um pneumologista que a pessoa que para de fumar rapidamente já começa a colher benefícios, né? Sim. O corpo já começa a se regenerar. Claro que leva um tempo, dependendo para cada situação do corpo, mas na parte do tratamento psicológico, essa dependência leva mais tempo para ser tratada e quanto tempo, por exemplo, uma pessoa ainda precisa ser acompanhada por psicólogo e outros profissionais para conseguir largar esse vício? O tempo ele vai variar muito dos recursos mesmo de enfrentamento deste paciente, porque a gente começa a trabalhar uma das linhas com mais efetividade na abstinência, né, no tratamento do tabagismo é a terapia cognitivo-comportamental, associada à farmacoterapia. Então são duas linhas de frente muito importantes. E aí a gente vai trabalhando na alteração desses pensamentos disfuncionais relacionados ao uso do cigarro e também comportamentais. Então a gente fala aí, né, minimamente uma média de 10 a 15 sessões de acompanhamento para que essa pessoa mude o padrão de pensamento sobre aquele vício e entenda que existem outros recursos. Então, num quadro de ansiedade, existe um tratamento específico para ansiedade. Tem que caminhar junto esse tratamento, né? Até a exposição desse paciente que está em tratamento a ambientes externos, né? Fatores externos, né? Por exemplo, grupos com quem ele andava, que de repente são fumantes também, isso também precisa mudar, né? Exatamente. Os grupos, a gente tem também aí os grupos de cessação de tabagismo, mas de fato, se eu continuar frequentando os ambientes onde o cigarro está muito presente, isso não vai auxiliar, vai ser um movimento que vai me atrapalhar, né? Ainda mais, porque eu estou, tentando me manter abstinente, mas eu estou num grupo onde os colegas estão fumando, né? Então, isso provoca as reações comportamentais e faz com que a pessoa mais facilmente recaia. Karine, nesse Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, qual o conselho que você daria para quem está aí nos assistindo e quer parar de fumar? Eu acho que principalmente para os adolescentes, né, que estão aí nessa epidemia dos cigarros eletrônicos, entendam que existem outros recursos para se divertir, né, outros recursos para lidar com a ansiedade, outros recursos
para fazer o manejo do estresse diário. A nicotina, ela rapidamente vai te trazer dependência. E aí o cenário fica um pouco mais complicado. É possível que o tratamento te tire, mas a dependência ela vai se tornar um ambiente um pouquinho mais delicado para que a gente faça o tratamento desse paciente, desse fumante. Karine, muitíssimo obrigada pelas informações, pela presença aqui no Ver Mais. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.